Olá, bem-vindo ao curso, ao Ministério ID. É com muita alegria que aqui estamos com você para falar de seitas e heresias, uma das matérias do curso. E o assunto de hoje, da nossa aula hoje, é sobre as testemunhas de Jeová. A Sociedade Torre de Vigia é o nome da organização, do movimento das Testemunhas de Jeová. Esse movimento opera legalmente em mais de 170 países. Em mais de 20 países eles têm atividades assim, de maneira ilegal, porque muitos países não permitem o trabalho das Testemunhas de Jeová por causa do serviço militar e outros problemas que essas pessoas têm. E o alcance e influência dessa organização excede geralmente o seu quadro de membros. E isso se torna evidente por quê? Por causa da grande circulação de revistas e livros publicados pela Sociedade Torre de Vigia. A sua sede se localiza no Brooklyn, em Nova York, e dali emanam todas as diretrizes para o movimento. O problema é que não existe uma testemunha de Jeová sequer no mundo. Hoje são mais de 6 milhões de testemunhas de Jeová. Não existe uma sequer que se tornou testemunha de Jeová simplesmente pela leitura da Bíblia. Todas essas pessoas que hoje fazem parte do movimento das testemunhas de Jeová fazem parte hoje porque foram ensinadas por um material extra-bíblico. O que eles chamam de estudo bíblico, quando ele bate a tua porta, oferecendo um estudo bíblico, na verdade é um estudo da revista Sentinela, é um estudo de suas publicações e não um estudo da Bíblia, a palavra de Deus. Então essas pessoas são treinadas, são orientadas, recebem uma espécie de lavagem cerebral quando entram no movimento. Agora vem a pergunta: e como surgiu esse movimento? A origem e o primeiro período, as Testemunhas de Jeová, podemos classificar sua história em cinco períodos bem distintivos. O primeiro período, a começar com o próprio fundador, Charles Taze Russell, que nasceu em 1852, em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Ele nasceu numa família cristã, evangélica. Seus pais eram da igreja presbiteriana, e Russell depois se tornou membro da igreja congregacional e por fim foi para o adventismo, igreja adventista. E em 1872, Russell se reuniu com um grupo de 5 companheiros para estudar a Bíblia à parte, porque até então ele já questionava certas doutrinas históricas, bíblicas, defendidas pelas igrejas cristãs. E o que acontece? Em 1879, ele funda a revista que hoje é chamada de Sentinela, que é a revista Watchtower, a Torre de Vigia de Sião. Watchtower foi publicada em 1879. Só que antes da publicação dessa revista, ele fez uma sociedade com Nelson Barbour, um dissidente do movimento de William Miller, do movimento adventista. E em conjunto com Barbour, ele publicou um livro chamado Três Mundos, ou Plano de Redenção. E neste livro, ele previa a Batalha do Armagedon para 1914 e uma série de profecias que não se cumpriram, não se cumpriu nenhuma delas. Nós vamos ver logo mais. Então, o que acontece? 1879 é o ponto de partida da revista Sentinela. E em 1884, portanto, cerca de 5 anos depois, ele fundou, na verdade registrou, porque ele fundou em 1881. Mas em 1884 ele registrou a Sociedade
Torre de Vigia de Tratados de Sião, que é o nome hoje, a Sociedade Torre de Vigia é o nome da organização. Então, depois foi mudado o nome, e Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, além de criar a revista Sentinela, além de fundar a Sociedade Torre de Vigia, ele também escreveu muitos discursos, muitos artigos, e também alguns desses artigos ele juntou e formou o que hoje é chamado de Estudos das Escrituras. A princípio, esses livros foram chamados de Aurora do Milênio. Nós temos aqui 4 volumes, aqui mais 3, porque são 7 volumes. Uns falam 6, mas na verdade são 7 volumes, porque o último desses volumes, chamado Mistério Consumado, está aqui, The Finished Mystery, o Mistério Consumado. Há ainda uma polêmica, uns dizem, aliás, a versão oficial da organização é que Russell escreveu e Rutherford, o segundo presidente, o sucessor de Russell, publicou como obra póstuma de Russell. Mas isso não pôde ser confirmado até hoje, e outros afirmam que Rutherford publicou dizendo que era da lavra de Russell para fortalecer a sua presidência. Mas nós temos os nomes das pessoas que, na verdade, nem foi Russell e nem Rutherford que escreveu esse livro. Rutherford, segundo presidente, simplesmente publicou. Então, esses livros, chamados Aurora do Milênio, na virada do século, passou a se chamar Estudos das Escrituras, que são 7 volumes, incluindo o Mistério Consumado. Agora, as falsas profecias de Russell. Ele profetizou a Batalha do Armagedon para 1914. Nesse volume aqui, volume 2 dos Estudos das Escrituras, na página 101 desse livro, o título dele é O Tempo Está Próximo. O Tempo Está Próximo, volume 2 de Estudos das Escrituras, página 101. Ele diz que a Batalha do Armagedon será no ano de 1914. E com essa batalha virá o fim de todo o governo da Terra. E só que essa profecia não se cumpriu. Então, Russell refez o cálculo e marcou a data para 1915. Também não veio a Batalha do Armagedon, suas profecias não se cumpriram, nem mesmo as profecias proferidas por Russell junto com Nelson Barbo no livro O Plano Divino, 3 Mundos, o Plano de Redenção. Mesmo nesse livro que ele prevê, eles preveem o que? O retorno dos judeus, preveem também, eles dizem que os reinos dos gentios seriam, no livro publicou que os reinos dos gentios seriam quebrantados como um vaso de oleiro, e que os reinos deste mundo se tornariam os reinos de nosso Senhor e do seu Cristo. Então, veja só, até 1914, a profecia de Russell, o estabelecimento do reino de Deus, o julgamento das nações, o fim dos reinos dos gentios e o retorno dos judeus. E nada disso aconteceu. Muito bem. Russell morreu em 1916. E quem assumiu a presidência no lugar de Russell foi Rutherford, Joseph Franklin Rutherford. Ele foi eleito pela organização no dia 6 de janeiro de 1917. Com ele, o sistema sofreu cerca de 148 mudanças doutrinárias. Ele sobrepujou o seu mestre, isto é, Russell, em profecias falsas. Ele publicou, como já dissemos, a obra póstumas, entre aspas, o Mistério Consumado, e também os Estudos das Escrituras, esses livros interessantes, que Russell disse na revista Watchtower, na revista Sentinela, de setembro de 1910, em inglês, edição inglesa, edição americana. Ele disse que se alguém estuda
só os estudos das Escrituras, ou seja, os 6 volumes, que na época eram 6, sem nunca sequer ter lido uma página da Bíblia, diz que ao cabo de 2 anos, essa pessoa estará na luz. Mas se a pessoa, pelo contrário, deixar de lado os estudos das Escrituras e se dirigir apenas à leitura da Bíblia, mesmo já tendo conhecimento, já tendo se relacionado, ou conhecendo os 6 tomos de Russell, ao cabo de 2 anos, essa pessoa estará nas trevas. Então veja que Russell atribuía essa linha de pensamento até hoje, que ninguém no mundo pode conhecer as Escrituras e nem a vontade de Deus simplesmente pela leitura da Bíblia. Mas é necessário estudar os estudos das Escrituras segundo Russell. Agora, as Testemunhas de Jeová dizem que é a revista Sentinela. Muito bem. Então, interessante que Rutherford, ele destruiu, quer dizer, essa obra que era o único canal de comunicação entre Jeová e o homem, entretanto foi destruído por Rutherford. E também, em 1931, o movimento recebeu o nome de Testemunhas de Jeová, porque antes de 1931, eles eram conhecidos como estudantes internacionais da Bíblia. Mas como não são de fato estudantes da Bíblia, então mudaram o nome, e na cidade de Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos, em 1931, eles passaram a se chamar Testemunhas de Jeová. Agora, e as profecias falsas? Rutherford, sim, ele publicou o livro intitulado Milhões que Agora Vivem e Jamais Morrerão. Um livro publicado em 30 idiomas, veja só, 30 idiomas, e uma tiragem de 3 milhões e 500 mil exemplares. E neste livro, Rutherford profetizava que o milênio começaria em 1925. O livro foi publicado em 1920. Portanto, a raça humana tinha ainda 5 anos de oportunidade, porque em 1925 seriam ressuscitados Abraão, Isaac, Jacó e os demais patriarcas e profetas do Antigo Testamento. E com eles se iniciaria na Terra a nova era, o milênio. E o que acontece? O ano de 1925 veio se foi e nada aconteceu. Intrigante é que uma pessoa, o William Schnell, que trabalhou com Rutherford, conheceu pessoalmente, trabalhou muitos anos na Alemanha, trabalhou também na sede mundial em Nova York, e ele disse que quando estava na Alemanha, estava imprimindo um livro chamado A Harpa de Deus. Em 1922, ele recusou um presente de seu pai, porque ele respondeu, falou: pai, o mundo vai se acabar agora, em 25, então que esperança eu tenho mais, que interesse eu tenho mais nessas coisas? Então eles não queriam mais nada, porque creram na mensagem da sociedade, Torre de Vigia, que 1925 seria o início do milênio. Mas só que o que ele menciona no seu livro intitulado 30 anos escravizados à Torre de Vigia, nesse livro ele diz que ele não entendia por que Rutherford pregava o fim do mundo em 1925 e tinha projetos gigantescos de ampliação de escritórios, de instalar mais gráficas, que eram projetos arrojados para quem esperava o fim do mundo 3, 4 anos depois. Então a conclusão dele é que Rutherford precisava de dinheiro para ampliar as suas oficinas gráficas, seus escritórios, e usou esse artifício para vender muitos livros, na verdade 3 milhões e 500 mil exemplares. Agora, para nossa surpresa, as Testemunhas de Jeová publicaram este livro aqui, intitulado Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino.
Então, este livro aqui é uma tentativa de esconder muitas coisas da história das Testemunhas de Jeová. É a história delas, a história das Testemunhas de Jeová, contada pelas próprias Testemunhas de Jeová. E aqui neste livro, ele faz menção do livro Milhões que agora vivem e jamais morrerão. Mas sabe o que eles dizem? Que foi um folheto publicado em inglês e que se esperava a vinda de Cristo em 1925. Então veja a técnica da organização. Ele publicou um livro, publicou uma profecia falsa e agora está dizendo que foi apenas um folheto em inglês. E, no entanto, eu tenho o livro e na folha de rosto do livro diz que foi publicado, foi uma tiragem de 3.500.000 exemplares e para 30 idiomas. Então, essa é a primeira profecia de Rutherford. Aliás, não a primeira. Vejam só, voltando um pouco no livro O Mistério Consumado, esse livro diz que a vinda de Cristo, ele marcou para 1918. E diz também que em 1920 todas as repúblicas desapareceriam da Terra. Então veja, todas as repúblicas desapareceriam da Terra. Está nesse livro aqui. É um livro polêmico que a Torre de Vigia não quer que as Testemunhas de Jeová leiam, porque uma testemunha de Jeová que lê isso aqui, ela fica abalada realmente. Nesse livro diz também que Russell, depois de morto, do céu dirigia a organização. Quer dizer, uma doutrina espírita, uma doutrina até kardecista. Mas é interessante que o povo saiba essas coisas. Muito bem, e a outra profecia está no livro chamado Filhos. E um romance, este livro publicado em 1940, 41 mais ou menos, e neste livro proíbe o casamento, que aliás no livro Salvação, publicado em 1939, Rutherford já proibia o casamento, porque eles aguardavam o Armagedon para aqueles dias. E nesse livro Filhos, ele diz que os jovens não deviam se casar, deviam primeiro esperar o Armagedon, para que depois do Armagedon eles podem casar, podem ter filhos, porque não haverá mais nenhum problema, porque durante a guerra as mulheres grávidas têm muitas dificuldades, as mães com crianças, então espera primeiro passar o Armagedon, depois vocês podem casar e ter filhos. Então isso foi previsto no livro Salvação e no livro Filhos, e nada aconteceu. Ele dizia, Rutherford, que a Segunda Guerra Mundial era a Batalha do Armagedon. Rutherford morreu em 1942, a Segunda Guerra terminou em 1945 e o Armagedon não veio. Outra falsa profecia. Mas com a morte de Rutherford, começa o terceiro período. Quem foi que sucedeu Rutherford? Ele se chama Nathan Omer-Nor, mais conhecido como Netanor. Ele assumiu a direção, a presidência da organização. Mudanças também vieram, como em Rutherford, eles mudaram em 14 anos suas doutrinas 148 vezes. Netanor continuou também com mudanças doutrinárias. E também foi no seu governo, na sua administração, que os livros deixaram de ser publicados com o nome do autor. A partir de então, os livros passaram a vir com o seu imprimato, né, que é o Watchtower Bible and Tract Society. Isto é, Sociedade Torre de Vigia de Tratados e Bíblias. Então, o nome oficial da organização, você pega um livro recente, qualquer livro das Testemunhas de Jeová, depois dessa data, depois de Nó, vem com o nome da Sociedade Torre de Vigia e não mais com o nome do seu autor. Essa foi outra mudança. E também foi na sua administração que se publicou a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, que nós vamos falar logo mais sobre essa Bíblia oficial da Sociedade Torre de Vigia. E também a profecia. Em 1946, a Torre de Vigia publicou
na direção de Neto Tenor, esse livro aqui, chamado A Verdade Vos Tornará Livres. Então, este livro aqui, na página 154, tem aqui mais uma profecia. Encontramos aqui mais uma profecia falsa da Organização das Testemunhas de Jeová. Na página 154, ele diz aqui no finalzinho: estamos, portanto, perto do fim de 6.000 anos da história humana, com condições sobre nós e tremendos eventos próximos prefigurados por aquele dos dias de Noé. Lucas 17, 26 e 30. Aqui ele está lançando as bases para a profecia de 1975. Então, essa profecia que o seu sucessor se encarregou de divulgar, de fazer a propaganda, e não se cumpriu. O seu sucessor foi o Frederick William Franz. Frederick Franz era vice-presidente na época. Então, Frederick Franz foi quem divulgou essa falsa profecia de 1975. Que nada também aconteceu, e 2 anos depois, em 1977, Frederick Franz morreu e, aliás, Neto Tenor morreu e Frederick Franz assumiu a direção da organização como presidente. Agora, diante dessas falsas profecias, resumindo, profecias prevendo a Batalha do Armagedon para 1914, depois 1915, depois 1918, depois 1925, depois 1941, depois 1975, não se cumpriu. Então, agora, qual o argumento das testemunhas de Jeová para se defenderem dessas falsas profecias? A torre de vigia é muito manhosa e ela já tem preparado as suas vítimas para se convencer de que realmente não foi uma falsa profecia. Então, eles usam muito um versículo em Provérbios, no capítulo 4, versículo 18. Qualquer testemunho de Jeová que você conhecer, você conversar com ela sobre essa questão, em primeiro lugar, ela vai questionar. Primeiro vai dizer que isso não é verdade, porque o corpo governante, a organização, os seus líderes, são o único canal de comunicação entre Jeová e o homem. Então, se é um canal de comunicação, não pode acontecer uma coisa dessa. Primeiro, elas vão mesmo questionar isso. Por isso que eu publiquei este livro aqui, chamado Provas Documentais, porque aqui são uma coletânea de facsímiles, páginas de tratados e periódicos das Testemunhas de Jeová, porque quando ela questiona, você mostra. Você mostra, então, ela não pode dizer mais nada. Mas mesmo assim, elas usam esse argumento aqui de Provérbios, capítulo 4 e versículo 18, que diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aí ele lê esse versículo, manda você ler e pergunta: olha aí, você é perfeito? Aí você responde: não. Eu digo: então, e nós ainda temos a humildade de reconhecer nossos erros. Estamos aprendendo, e a cada dia que passa nós somos iluminados até chegarmos à perfeição. Esse é o argumento. Mas acontece que, em primeiro lugar, falsa profecia não é luz progressiva. Primeiro ponto. O segundo ponto que nós temos a dizer é que a própria Torre de Vigia publicou em 1888. Nós temos aqui a cópia, a página, o facsímile dessa sentinela, onde ele diz que uma luz não contradiz a outra. Aí que está. Então eu posso ver já e mostrar aqui a revista, o Watchtower, ou seja, a sentinela, de 1898, na página, deixa eu pegar aqui,
fevereiro de 1881, página 188. Então está aqui, eu vou mostrar para que todos vejam. Aqui está a página. Que se localiza nos Estados Unidos, em Nova York, no Brooklyn. Lá está um grupo de homens chamado Corpo Governante. Corpo Governante. Em 1992, esses homens eram os membros do Corpo Governante. Alguns deles já morreram, outros estão ainda, fazem parte. E o Milton Henschel é o atual presidente das Testemunhas de Jeová, assumiu, veja só, em 22 de dezembro de 1992, morreu Frederic Franz. Então, quem assumiu o governo, a presidência, foi Milton Henschel. Muitas mudanças também já começaram com ele, como o serviço militar alternativo, como também a geração de 1914, como o julgamento das nações. Essas coisas já mudaram. A Torre de Vigia já mudou, não é mais aquilo que foi ensinado antes da morte de Frederic Franz. Muito bem. E agora o que se torna mais grave é que você vê essas mudanças doutrinárias, que é uma confusão. Você vê essas falsas profecias. E o pior de tudo é que o corpo governante, esses homens, eles arrogam para si a mesma autoridade dos profetas do Antigo Testamento. Você sabia disso? Mas se você falar isso para um testemunho de Jeová, ela vai dizer que isso não é verdade, que isso é calúnia. Mas você pode, é muito fácil você encontrar um livro intitulado As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová. Como? É um livro de capa verde. É um livro que já está esgotado, mas você acha que tem livrarias em sebos, livrarias de livros usados. E na página 66, em inúmeras páginas, mas apenas na página 66, eu transcrevi aqui um texto para que você veja. E você vai encontrar em outras páginas também a Torre de Vigia, dizendo que é o profeta da atualidade, com a mesma autoridade dos profetas do Antigo Testamento. Então veja só o que diz na página 66 do livro As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová. Como? Na página 66, lemos o seguinte, abre aspas, do mesmo modo, a moderna classe de Ezequiel foi enviada numa missão provadora a pessoas religiosas do mesmo tipo com as dos dias de Ezequiel. Mas não importa como a cristandade considera ou encara estas de testemunha de Jeová, estas testemunhas ungidas de Jeová. Terá de vir o tempo, isto em breve, quando os que compõem a cristandade saberão que houve realmente um profeta entre eles. Então veja que logo na abertura do texto, do mesmo modo, a moderna classe de Ezequiel foi enviada numa missão provadora a pessoas religiosas do mesmo tipo, veja, do mesmo tipo como as dos dias de Ezequiel. Então ele está dizendo que as testemunhas de Jeová, o corpo governante, foi enviado a uma classe que ele chamou que é a moderna classe de Ezequiel, que tem a mesma característica, a mesma autoridade. Isso tem nome, isso se chama blasfêmia. Quer dizer, uma pessoa se coloca com a mesma autoridade de um profeta do Antigo Testamento. Agora, os fatos estão aí.
Os fatos estão aí. Quantas frutas você precisa ver numa laranjeira para identificar a árvore como laranjeira? Será que é necessário mais de uma fruta? Você vê um fruto, você vê uma laranja numa árvore. Será que ela já é suficiente para identificar como uma laranjeira? Então não preciso de mais de uma profecia falsa para identificar uma organização como organização de falsos profetas. Então veja o que diz Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 ao 22. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então veja, então você não deve temer, não deve ter temor, porque eles são uma organização de falsos profetas, e o que eu apresentei até agora são apenas uma amostra, porque existem inúmeras publicações da organização que comprovam realmente que eles são uma organização de falsos profetas, e portanto o corpo governante, que eles chamam de escravo fiel e discreto, na verdade nem é fiel e muito menos discreto. Agora aqui no Brasil, quando eles começaram? Em 1920. Em 1920, embora eles sejam contra o serviço militar, mas por ironia do destino, o trabalho deles aqui no Brasil começou por com dois marinheiros vindo de Nova York, e o trabalho se tornou oficial a partir de 1922. A sua sede se localiza na cidade de Cesário Lange, no quilômetro 148 da rodovia Castelo Branco, no interior de São Paulo. Lá está a sede nacional das Testemunhas de Jeová. Agora, vamos falar das publicações. Os periódicos e livros. A página impressa tem sido uma das armas mais eficazes das Testemunhas de Jeová. Eles têm duas revistas. Tem a revista Sentinela, aqui nós temos um exemplar, podemos mostrar. E curioso que essa aqui, na página 8, o corpo governante diz que ninguém pode entender a Bíblia sem ele. Interessante, diz aqui, assim como as profecias bíblicas apontavam para o Messias, elas também nos encaminham ao unido corpo de cristãos ungidos das Testemunhas de Jeová, que serve atualmente qual escravo fiel e discreto. Este nos ajuda a entender a palavra de Deus. Todos os que desejam entender a Bíblia devem reconhecer que a grandemente diversificada sabedoria de Deus só pode ser conhecida através do canal de comunicação de Jeová, o escravo fiel e discreto. João 6 e versículo 68. Então veja, interessante que essa passagem aqui de João 6, 68, sabe o que diz? É aquela passagem que Pedro falou para Jesus: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Então eles usaram essa passagem, esse versículo, aplicando ao corpo governante, dizendo que ninguém pode conhecer a palavra de Deus sem esse canal de comunicação que ele diz aqui que é o escravo fiel e discreto. Então aqui mais uma prova de que eles realmente ensinam ser não somente a única religião verdadeira da terra, mas também dizem ter a mesma autoridade da Bíblia, e que ninguém pode conhecer a palavra de Deus sem a ajuda desse canal de comunicação que eles dizem que é o escravo fiel e discreto. Muito bem, essa revista, a Sentinela, como já dissemos, a primeira edição foi em julho de 1879, e a tiragem é quinzenal, sai no dia 1º e no dia 15 de cada mês. A outra revista é a revista Despertai. Essa aqui é a revista teológica. É a revista teológica e é quinzenal. A outra, a revista Despertai, é lançada, publicada no dia 2 e 22 de cada mês. É uma tiragem em grande escala, um número até assustador. Mas também, todas as Testemunhas de Jeová são obrigadas a vender esse material. Então, se você é testemunha de Jeová, e você, a sua esposa e mais seus filhos,
Cada membro tem que comprar, não vale você comprar uma para a família, não. Cada membro da família tem, não somente ter uma revista, mas também levar no mínimo 4 para vender. Eles não falam vender, eles falam colocar, mas na verdade é vender. Porque eles querem ser diferentes das igrejas e criticam até as igrejas, e fica feio para eles dizer que estão vendendo literatura de porta em porta. Então eles falam colocar, mas na verdade estão vendendo. Não é a nomenclatura que vai mudar o efeito da ação. Se eu dou um produto e em troca dele eu recebo dinheiro, não importa como que eu chamo esse dinheiro. Eles chamam de contribuição. Você telefona na torre de vigia, eu queria tal livro assim, como que eu faço? Olha, ele é distribuído por um valor de tanto. É essa a linguagem que eles usam. Isso é uma hipocrisia. Na verdade, eles estão vendendo mesmo. É uma empresa. As Testemunhas de Jeová, a Sociedade Torre de Vigia, é um império. É um império de causar inveja a qualquer multinacional. Aí que está. Então, eles têm essas 2 revistas. E os livros, nós temos aqui o Estudo Perspicaz, por exemplo. É uma espécie de dicionário das Testemunhas de Jeová. Na verdade, esse livro aqui ajuda ao entendimento da Bíblia. 4 volumes, uma espécie de dicionário bíblico, mas com lentes russelitas. E este livro aqui ajuda ao entendimento da Bíblia, foi substituído por esse aqui, Estudo Perspicaz das Escrituras, que praticamente a mesma coisa, a diferença é o material de impressão, ilustrações coloridas. E por que a Torre de Vigia publicou esse livro? Sabe por quê? Porque um membro do corpo governante, chamado Raymond de France era sobrinho de Frederic France, que foi presidente, veja só, Frederic France foi presidente da Organização da Testemunha de Jeová de 77 a 92, quando ele morreu. Foi vice-presidente de Netanor, antes de 77. E Raymond de France, sobrinho de Frederic France, membro do corpo governante, portanto, uma autoridade, ele deixou a organização por causa de uma crise de consciência. Ele escreveu este livro aqui, Crise de Consciência. E aqui ele traz notícias de bastidores. Se você quiser saber o que se passa nos bastidores das Testemunhas de Jeová, aqui está. Então, a Torre de Vigia publicou esse livro porque Raymond de France foi nomeado, ele com mais 2 companheiros, para escrever esse dicionário. Então essa obra ajuda ao entendimento da Bíblia. Essa obra foi escrita por Raymond de France, o autor desse livro aqui, Crise de Consciência. Agora ele saiu da organização, agora é evangélico. Então a Torre de Vigia não permite que as suas vítimas, a Testemunha de Jeová, venham a ser ensinadas por um apóstata, entre aspas, porque agora, para a organização, France é um apóstata. E por isso, o livro foi reescrito, está aqui, o Estudo Perspicaz. Também, eles têm o manual de lavagem cerebral da Testemunha de Jeová, esse aqui. Esse é o livro. Quando eu disse no início que nenhuma Testemunha de Jeová no mundo tornou-se Testemunha de Jeová pela leitura da Bíblia, é porque eles estudam esse livro. Eles aprendem esse livro. Antes desse livro aqui, eles usavam um livro intitulado Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Então, como houve mudanças doutrinárias, como já falei, a geração de 1914, o julgamento das nações, como isso foi mudado, então o livro ficou obsoleto. Aí eles publicaram este livro aqui, Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, para substituir o livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. E aqui, Raciocínios à Base das Escrituras, é um manual de raciocínio deles. São um conjunto, uma série de argumentos, embora artificiais e superficiais, mas que as Testemunhas de Jeová usam para defender suas doutrinas. Quando você conversa com a Testemunha de Jeová, e às vezes ela te faz uma pergunta,
ou às vezes ela pensa assim, dá a impressão que ela está raciocinando, está pensando, para te dar uma resposta, ou fazer uma colocação, ou apresentar um argumento, não vai pensar que aquilo veio dela não, é tudo daqui, ó, é decoreba. Isso no mundo inteiro, é produção em série, sabe? Em qualquer parte do mundo, as testemunhas de Jeová pensam da mesma forma. Os argumentos são os mesmos, por isso que, se você souber contra-argumentar cada argumento aqui desse livro, você acaba com os testemunhos de Jeová. Então, esse é uma espécie de concordância bíblica, temática, a moda Rosselita. Muito bem. E a outra obra, a tradução do Novo Mundo, das Sagradas Escrituras. É uma obra publicada, preparada para contrabandear as crenças pré-fabricadas da torre de vigia das Testemunhas de Jeová para o texto das Escrituras. Então, um exemplo, em Tito, capítulo 2, versículo 13, vamos ler primeiro João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui na tradução do Novo Mundo, aqui ó, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, essa é uma tradução com referência. Eles têm um tamanho menor, capa preta, então ele traduziu assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, está aqui, e depois diz, e a palavra era um Deus, veja só, um Deus, e colocou Deus com letra minúscula, está aqui, colocou Deus com letra minúscula. Por que isso? Para dizer que Jesus Cristo é uma divindade de segunda categoria, um Deus inferior. E com isso, além de estar negando, veja só, além de estar negando o monoteísmo, a doutrina, a crença de um só Deus, está também violando um princípio gramatical, e isso eu deixo com o doutor Bruce Metzger, ele tem algo a dizer quanto a essa versão. Muito bem. Outro adultério, quer dizer, um texto adulterado. Outra interpolação. Tito 2:13. Tito 2:13, ele diz o seguinte, olha aqui, o texto sagrado, a palavra de Deus diz assim, Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, então o texto está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que o grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, e veja só, chamando Jesus Cristo de Deus, veja só, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso vai atrapalhar a testemunha de Jeová. Ela não quer que Jesus seja Deus, na verdade não são elas são vítimas. É o corpo governante, é a organização, não quer que Jesus Cristo seja Deus. Aí o que eles fizeram? Aí colocado na tradução do Novo Mundo, uma palavrinha só. E olha aqui, o que eles fizeram, Tito, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte, Tito 2, versículo 13, ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e do Salvador. Veja só, colocou aqui, ó, do entre colchete. E sabe o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte, olha Paulo, você errou, rapaz, você está com a cabeça onde? Você está dizendo aqui que Jesus Cristo é Deus? Não é, você deveria ter colocado você deveria ter colocado assim, ó, do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, você está com a cabeça onde? Você estava cochilando, estava dormindo? Não é assim que devia fazer. Em outras palavras, a torre de vigia está corrigindo a Bíblia. É isso que acontece. Veja aqui a palavra do entre colchete, que não existe no texto original. Aí que está. E o mesmo ele faz com 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela, olha aqui, justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É o mesmo problema, a organização não quer que Jesus seja Deus, então o que eles fizeram? Colocaram o do também da mesma forma entre colchetes. Então ele está dizendo, olha Pedro, você errou também, você está dizendo que Jesus é Deus, por que você não colocou o do aqui? Então me permita a ousadia, e eu vou corrigir o que você fez. Aí colocou a preposição do.
para adaptar a doutrina bíblica às suas crenças. Mas o que se torna mais grave ainda, que eu vou mostrar, isso aí realmente choca as pessoas, é com relação a Hebreus 1:6. Por quê? Porque, veja só, eu vou explicar isso em poucas palavras. Até 1951, as testemunhas de Jeová adoravam o Senhor Jesus. E depois eles mudaram. Disseram agora que é paganismo e que é pecado adorar a Jesus. E em 61 saiu a primeira edição da tradução do Novo Mundo, só o Novo Testamento. Em 61 saiu ela completa. Em 63 saiu em português. Em 67 saiu a tradução do Novo Mundo em português. Mas nessa primeira edição, como ainda tinha reflexo das crenças anteriores, lá traduziu Hebreus 1, versículo 6, da seguinte forma. Veja só. Hebreus, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: e quando outra vez introduz no mundo primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então veja, então os anjos de Deus adoram Jesus? É complicado um testemunho de Jeová, que fala que é pecado adorar a Jesus. Agora o que acontece? Se você tem a edição da tradução do Novo Mundo, de 67, aquele de capa verde, muito conhecido, aquela edição de capa verde, lá diz que todos os anjos de Deus o adorem. Mas como eles mudaram a doutrina, então convém também mudar o quê? Mudar a palavra de Deus. Aí eles mudaram. Na revisão de 1984, essa aqui, por exemplo, isso aqui já é de revisão de 84. Então aqui, veja só como eles traduziram Hebreus 1, versículo 6. Diz o seguinte: mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz: e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Olha, meu Deus do céu. A mesma tradução do Novo Mundo, a edição anterior disse: todos os anjos de Deus o adorem. Aí mudaram a doutrina, agora vieram aqui mudar na Bíblia também. Agora diz: e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Isso é falta de respeito pela palavra de Deus. Não é assim. A Bíblia, veja só, existe sim a comissão revisora da Bíblia, mas o trabalho da comissão é atualizar a linguagem e não mudar a linguagem. É diferente. Mudar a linguagem não é a mesma coisa, mudar a mensagem não é a mesma coisa que mudar a linguagem. Então, eles mudaram a mensagem, ao invés de, quando alguém disser: não, isso aqui foi apenas uma revisão. Eu falo: não, senhor, a revisão bíblica é para atualizar a linguagem. E aqui o que aconteceu foi mudada a mensagem. Então, os tradutores da tradução do Novo Mundo, nenhuma pessoa nenhum dos 5 membros do comitê de tradução, do famoso comitê de tradução, escondido, os nomes escondidos sob 7 chaves. Mas o senhor William Shatner, que foi secretário na Sociedade Torre de Vigia, que conheceu pessoalmente todas essas pessoas. Veja o que ele disse. Eu vou até citar ipsilis o que ele diz. O nome, nessa fotografia que nós mostramos dos membros do corpo governante, nós temos 3 deles aqui. Os tradutores foram Nathan Orr, Frederic Franz, Albert Schroeder, George Gangas e Milton Henschel. Esses são os nomes divulgados, veja só, nomes divulgados, não sou eu que estou inventando, divulgados por William Shatner, que trabalhou na organização, foi secretário, não era simplesmente um betelita, não, era uma pessoa que tinha lá um certo acesso. E ele diz o seguinte: à parte do vice-presidente Franz, com preparo teológico limitado, nenhum dos membros da comissão tinha escolaridade ou antecedentes suficientes para operarem como tradutores bíblicos críticos. A capacidade de Franz para realizar um trabalho erudito de traduzir o hebraico é bem questionável, porque nunca teve curso formal de hebraico. Aqui está o parecer de William Shatner, que trabalhou com ele. Então, e também não é uma tradução. Em português,
É uma tradução de segunda mão. E também no inglês, até veja só, o doutor Roekman, né? Ele concorda com o que muitos outros têm dito ao longo desses anos a respeito da versão. Veja só o que ele disse. Sua tradução do Novo Mundo não é de forma alguma uma tradução do texto sagrado para o inglês moderno, mas é uma tradução manipulada, na qual muitos dos ensinos específicos da Sociedade Torre de Vigia são introduzidos no texto da própria Bíblia. Isso está no seu livro chamado A Quarta Maior Seita. Aqui está a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Por isso que eles escondem o nome. Por quê? Porque, escuta, como uma pessoa vai publicar um livro de engenharia, por exemplo, se ele não é engenheiro? Ainda mais se for um livro polêmico até, com inovações. Quando alguém publica uma inovação numa determinada área, ele tem pelo menos um doutorado naquela área, comprovado, para que tenha credibilidade. Agora, como uma pessoa publica uma obra inovadora, cheia de inovações, e não tem nenhuma formação, veja só como diz aqui, não tem nem formação naquela área, quem vai dar crédito? Por isso que a Torre de Vigia escondeu para que seus nomes não caíssem no ridículo. Como que uma pessoa que não sabe grego, não sabe hebraico, o Gangas era grego. Gangas, Jorge Gangas, um membro do corpo governante, membro também do comitê, era de origem grega, mas não tinha formação nenhuma. Ele era cozinheiro, aí que está. Trabalhava de cozinheiro nos Estados Unidos, quando foi para a Torre de Vigia. Portanto, não tinha preparo. E, além disso, o grego moderno hoje não tem nada com o grego koiné do Novo Testamento. Então, completamente fora, é um disparate. Agora, outra coisa também é que a Torre de Vigia, as Testemunhas de Jeová costumam citar muito uma obra chamada Teu Emphatic Diglot, que é um Novo Testamento grego interlinear, grego-português, e tem também, não está aqui, a interlinear do reino. Eles usam, porque a interlinear do reino e o Emphatic Diglot, vem o texto grego, e nas entrelinhas, embaixo de cada palavra, vem a palavra em inglês. Então, eles usam muito esse texto para justificar as traduções mal feitas e mal colocadas, as interpolações na tradução do Novo Mundo. Agora, o que acontece é que são publicações da própria organização, quer dizer, justificam um erro com outro erro da mesma editora. Quer dizer, o Emphatic Diglot foi publicada, essa obra, no século passado, por Benjamin Wilson, que era o adepto de uma seita cristadelfiana, da seita cristadelfiana, que também nega a Trindade, que também nega a divindade de Jesus. Então, eles citam muito o Emphatic Diglot, quer dizer, para justificar as suas traduções mal feitas. Então, aqui está a situação da tradução do Novo Mundo, e eles creem nela, tem essa aí, eles creem, quer dizer, para eles, todas as traduções da Bíblia são falsas, todas são falsas, só a Novo Mundo está correta. Agora veja que no Novo Testamento encontramos uma curiosidade ali, da tradução do Novo Mundo. Aparece o nome Jeová 237 vezes no Novo Testamento. E nos manuscritos gregos não aparece uma vez sequer. Pergunte para uma testemunha de Jeová: você crê na autoridade dos manuscritos gregos? Por quê que nos manuscritos gregos não aparecem uma vez sequer o nome, o tetragrama, o nome de Jeová, e vocês colocaram por conta própria 237 vezes o nome de Jeová no Novo Testamento? Então é um problema. E para encerrar, eu queria citar aqui uma frase do Dr. Bruce Metzger. Ele diz o seguinte sobre João 1, versículo 1, e sobre a tradução do Novo Mundo em geral. Ele diz assim: uma tradução horripilante, errônea, perniciosa, repreensível. Se as testemunhas de Jeová levam essa tradução a sério, elas são politeístas. Isso aqui é uma referência a João 1, versículo 1. Então, vou encerrar por aqui. Nós voltaremos na próxima aula, e até lá, se Deus quiser.